E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu trago um guia na abertura Ponziani, uma das aberturas mais fortes do xadrez em tudo quanto é nível de jogo, no entanto é muito pouco utilizada e cheia de armadilhas, portanto você vai conhecer os temas da abertura enquanto seu oponente vai estar navegando em águas desconhecidas. A chance de que ele cometa um erro e caia numa armadilha é altíssima. Sem mais delongas, vamos lá! A abertura vem a partir das posições de peão rei com peão E4, peão E5, cavalo F3 atacando o peão de 5, cavalo C6 e aqui mais populares de longe são a italiana com bispo C4 ou se não a Ruy Lopes com bispo B5. No entanto, você vai jogar um lance peão C3 com a clara ideia de seguir jogando o lance peão D4 e pegando espaço no centro. Seu adversário tem algumas escolhas de como responder a esse lance peão C3. Ele pode jogar com cavalo F6, que é o mais comum, ele pode jogar com bispo C5, ele pode jogar com peão D6 ou com peão D5. E nós vamos abordar o que você deve fazer contra cada uma dessas respostas, começando então pelo erro que é bispo C5. É isso mesmo, bispo C5 já é um lance esquisito, é estranho que ele seja jogado, no entanto ele é o segundo lance mais popular com mais de 3 milhões de jogos aqui na base de dados do Lichess. Preste atenção, bispo C5 é um lance que na realidade ajuda você a realizar o seu plano de jogar o lance peão D4, já pegando espaço no centro com o tempo em cima da peça que o seu oponente desenvolveu. Aqui, logo no terceiro lance, você na realidade já está melhor na partida. Seu adversário deve tomar o peão, na ideia de que ele vai tomar, quando você retomar, você tem dois peões centrais, enquanto ele não tem nenhum, ele vai jogar bispo B4 cheque e vai seguir a partida a partir daí. No entanto, alguns jogadores, ao invés de tomar o peão aqui, jogam um lance estranho também, bispo B6, já cometendo um segundo erro, e isso é mais comum do que você imagina. Nessa situação, não dá nem para chamar isso de armadilha, né? Porque você não precisou fazer nada, o seu oponente fez todo o trabalho de cair nela ele mesmo. Você pode avançar o peão para D5, quando o cavalo se mover, você já ganha um peão na abertura, assim, limpo. Tenho certeza que alguns dos seus jogos vão seguir dessa maneira, viu? No entanto, se ele achar a continuação correta, tomar o peão, seguir dando cheque de bispo, não acaba por aí as suas ideias de ataque. Você bloqueia o cheque de cavalo e na sequência o seu adversário tem que jogar lances como cavalo F6, no entanto isso também permite que você avance peões, ou se não, tomar o seu cavalo e na sequência seguir contestando o centro com o peão D5. Muito comumente aqui, no entanto, seu adversário vai jogar o lance peão D6. Para quê? Para parar o avanço de peão E5 caso ele desenvolva o cavalo para F6. Nesse caso, também existe uma armadilha. Você pode avançar o seu peão para D5 chutando o cavalo. A ideia é que você força o seu adversário a tomar o seu cavalo na casa C3 e entregar o par de bispos, enquanto você vai ter os peões centralizados, né, um monte de espaço aí no centro. Por que você força ele a tomar o seu cavalo? Porque, caso ele mova o cavalo antes de realizar a tomada, você tem dama A4 cheque, que já de cara ganha o bispo do seu adversário. Então, em pouquíssimos lances nós já vemos aí duas possibilidades de você estar ganho dentro dos primeiros 8, 10 lances aí da abertura. Veja o poder que a abertura Ponziani tem. Mas isso é se o seu oponente jogar bispo C5, que já é de cara um erro e é jogado, viu? É jogado. Vamos dar uma olhada então nas outras opções. Antes, no entanto, eu peço que se você aprendeu algo de novo, se eu estou te convencendo a jogar a abertura Ponziani, que você dispare o like nesse vídeo e se inscreva no canal caso você esteja me conhecendo pela primeira vez. Vamos lá! Qual outro lance o seu adversário pode jogar aqui? Como dito anteriormente, ele pode jogar o lance peão D6 ou cavalo F6, né? Se ele joga peão D6, isso daqui muito provavelmente vai se transpor a uma outra abertura de peão rei. Se você tira o bispo, joga peão D3, por exemplo, você vai estar transpondo isso para uma italiana. Se você joga com peão D4 de cara, você vai estar transpondo isso daqui para uma Ruy Lopes no futuro. Vai seguir cavalo F6 e bispo B5. Isso daqui é a Ruy Lopes, a variante Steinitz, tudo bem? Se peão D6, você vai poder transpor para ou a italiana ou a Ruy Lopes, a depender das suas preferências de abertura. Então, agora vamos dar uma olhada nas outras alternativas que se mantêm nos temas da Ponziani.
Caso seu adversário jogue com cavalo F6, você deve seguir com o plano de peão D4. Qual a ideia? A ideia é que o seu adversário está atacando o peão fraco de E4, no entanto, você está atacando o peão de E5. Provavelmente haverá uma troca nesses peões, certo? O oponente toma o peão de D4 com o cavalo, e aqui você poderia tomar o peão de cavalo, só que existe uma alternativa melhor, que é chutar o cavalo do seu oponente e quando ele se mover ou lá para a casa B8, que é terrível por sinal, é horroroso, né? Ou se não para a casa E7, você vai tomar o peão de E5. Se atente também, né? Se o oponente joga, digamos aqui o lance cavalo A5, de cara você já ganha o cavalo que está preso aqui com o lance peão B4, viu? Fique de olho, mas não é uma armadilha, é apenas o erro do adversário. Cavalo E7 e agora você toma o peão de E5. Nessa posição, se atente, o lance mais comum do seu oponente perde o jogo. É isso mesmo, aqui as pretas costumam jogar como numa defesa Petrov. Rolou a troca de peões centrais, peão E4 por peão E5, os cavalos estão posicionados dessa forma, então ele acredita que pode utilizar os temas da Petrov, que é jogar peão D6 para chutar o seu cavalo do centro, para igualizar a posição. Na sequência ele volta o cavalo dele para F6, o outro cavalo para G6 e tá tudo certo. Não é mesmo? Não, não é. Aqui o seu oponente perdeu totalmente a partida porque você pode jogar bispo B5 cheque. Essa é uma armadilha um tanto quanto conhecida no alto nível, no entanto, os jogadores de nível iniciante e intermediário vão sim cair nessa. Eu digo isso enquanto eu vejo aqui a base de dados, né, com jogadores de 2.400, 2.500 que caíram nessa exata armadilha. Aqui, se você chegou nessa posição, você está ganho. Agora é saber ganhar. Qual o problema das pretas permitirem o cheque bispo B5? O problema é que elas não têm muito como defender esse cheque. Você concorda comigo que se ele defender de bispo, você pode simplesmente tomar o bispo? Os únicos defensores do bispo são a dama e o rei. Então se você segue tomando o bispo com cheque, ele vai ter que te entregar a dama. No entanto, se ele defende o cheque de cavalo, ele perde o cavalo. E se ele defende o cheque de peão, que é o mais comum, você pode seguir tomando o peão. E a ameaça aqui é que se o seu oponente não fizer nada para bloquear, você vai tomar o peão B com cheque e vai tomar a torre promovendo para uma dama, certo? Logo, seu adversário é forçado a tomar o peão de volta, seja de cavalo, seja de peão, e de qualquer forma você toma de cavalo e prepara o duplo no final da sequência com bispo toma C6, ganhando a torre ali no canto, né? Nessa posição aqui as brancas já estão mais do que ganhas. Pois, vamos continuar. Nesse caso, peão D6, que é o que você vai ver em, digamos, metade dos seus jogos, vai perder. Se o seu adversário sabe o que ele está fazendo, ele vai jogar o outro lance que é muito mais seguro, que é mover o cavalo aqui para a casa G6 e oferecer uma troca de cavalos. Você geralmente não quer tomar o cavalo do seu adversário aqui. Uma vez que tomar o cavalo, abre a coluna H para um possível ataque na ala do rei para o oponente. É isso que ele quer. Ele joga o cavalo G6 para propor a troca para conseguir uma posição parecida com essa. Apesar dele ficar com peões dobrados, não é interessante para você porque o seu roque na ala da dama está comprometido. Você já moveu o peão C, já moveu aqui o peão D bem para frente. Portanto, você quer rocar na ala do rei e ficar seguro. Para conseguir isso, o que você deve jogar após o lance aqui cavalo G6? Você deve jogar o lance que ameaça o cavalo, certo? Você está propondo uma troca, falando o seguinte, olha, vai em frente, tome o meu cavalo, eu vou tomar o seu no centro e agora eu tenho espaço no centro, eu tenho o roque curto aqui já preparado, enquanto você tem apenas uma peça desenvolvida, tá? Que é um cavalo que está bonito aqui no centro, mas eu estou à frente em desenvolvimento, em controle central, espaço, tudo. Estou numa posição confortável. O que acontece? Acontece que aqui existe uma armadilha. O jogador mais habilidoso vai olhar para esse lance bispo D3 e vai pensar, tá, e se eu tomar o peão de F2 com o cavalo? Aí eu ganho o peão, porque ele vai precisar tomar o meu cavalo, uma vez que eu estou atacando a dama, e na sequência eu tomo o cavalo dele. Tirei o roque, ganhei um peão, tô melhor, não tô? Errado. Aqui, na realidade, se você conhecer a linha, você sabe que existe o lance bispo toma cavalo em G6, entregando a dama na certeza de que você vai, no mínimo, conseguir uma dama de volta e, no máximo, dar um mate no seu adversário. Vamos seguir para a sequência.
Qual é a ideia? A ideia aqui é que se o seu oponente tomar o bispo, você toma o cavalo e você, bem, ganhou uma peça inteira. Ele não consegue recuperar a peça, digamos, com dama F6, porque o cavalo volta defendendo. Então, de qualquer forma, você ganha uma peça. Se ele não tomar o bispo, se ele seguir na ideia de tomar a dama, aí você vai tomar o peão de F7. E olha só, o rei só tem uma casa, que é a casa E7. De cara, você já tem bispo G5 cheque ganhando a dama de volta. Se você quiser ficar por aqui, você vai ficar com uma peça inteirinha a mais, né? O rei caminha para frente, você toma a dama, ele toma o seu cavalo, você toma o cavalo dele e tá tudo certo. No entanto, caso você queira continuar, você tem uma ameaça muito maior, que é a ameaça de checkmate com cavalo C4. Cavalo C4 ataca o rei do seu adversário e, pasmem, ele só tem uma casa possível. Não existe nenhum outro lance que não rei C5. Todas as outras casas são controladas pelas brancas. E na sequência você joga o lance cavalo A3, ignorando completamente o fato de que você poderia tomar a dama, né? Você poderia tomar a dama do seu oponente, só que o lance cavalo A3 prepara um checkmate. Qual a ideia? A ideia é que você vai jogar o lance peão B4 e não tem quase nada que seu adversário possa fazer a respeito. Se ele segue, por exemplo, tomando o bispo aqui, que é o que a maioria vai fazer, você joga peão B4, pronto, checkmate, venceu o jogo. Ele tem como parar um mate? Tem um lance. Ele tem cavalo toma peão de C3. E a ideia aqui é que você vai tomar a dama dele, né? Ao invés de jogar o lance peão B4 e você tá ganho do mesmo jeito. Eu duvido muito que o seu adversário vai achar esse lance cavalo toma peão de C3, né? Entregar a dama de volta. Muito provavelmente você vai dar esse mate maravilhoso e vai parecer um grande mestre. Vai ser um jogo orgulhoso que você pode mostrar aí pros seus amigos, beleza? Se isso não te convence a jogar a Ponziani, eu sei o que vai te convencer, que é a próxima variante que a gente vai dar uma olhada, que é quando as pretas jogam o lance peão D5. Peão D5 parece um lance bom, e é, de fato. A ideia aqui é que as pretas querem que você tome o peão de D, elas vão poder seguir, por exemplo, avançando aqui o peão, tomando de volta e te tirando totalmente da preparação. Te tirariam da preparação caso você não tivesse visto esse vídeo, mas agora que você viu, você vai saber que o lance correto é defender o peão de E4. Como? De dama. O lance dama A4 defende o peão e 99% das vezes o oponente vai tomar. Qual é a ideia? A ideia não é você recapturar. Se você recaptura o peão de cara, aí ele desenvolve com o tempo em cima da sua dama e na realidade você tá pior. A sua ideia é que além de defender o peão, esse lance faz mais uma coisa, que é cravar o cavalo ao rei do adversário. Aqui, na realidade, você pode tomar o peão de E5 e você está ameaçando esse cavalo duas vezes enquanto ele está defendido uma só. Aqui existem duas ameaças no tabuleiro. Existe a ameaça de cavalo toma cavalo e existe a ameaça de dama toma peão de E4. E a realidade é que o seu oponente não tem como defender as duas ameaças. Se ele joga, por exemplo, o bispo D7 para lidar com a cravada, você toma o bispo e na sequência toma o peão. Novamente está ganho dentro de 7 lances. Se o seu adversário tenta defender as duas ameaças, jogando, por exemplo, o lance dama D5, defendendo o cavalo e defendendo o peão, você pode seguir tomando o cavalo do seu adversário. Aqui ele não pode tomar de dama. Veja só, se dama toma cavalo em C6, pause o vídeo e encontre o lance. Tenho certeza que você encontrou o lance bispo B5, cravando a dama do seu oponente ao rei e vencendo o jogo aí de cara. Mais uma maneira de vencer em 7 lances, beleza? Então ele tem que tomar de peão. Peões dobrados, você já está tranquilo aqui. Agora você desenvolve com tempo em cima da dama dele. Olha, bispo C4, ataca a dama, desenvolve, prepara o roque. Ele está com peões dobrados, está atrás em desenvolvimento. Tá com peões fracos, ele volta a sua dama, você segue fazendo o roque, tranquilo, lances normais. E na sequência, após cavalo F6 por parte do seu oponente, por exemplo, você pode jogar o lance peão D3, oferecendo um peão que ele muito provavelmente vai aceitar, uma vez que se ele fizer qualquer outra coisa e na sequência você tomar o peão dele, ele não tem como recapturar sem que haja uma linda cravada com torre D1. Então ele toma o peão e agora você desenvolve uma segunda peça com tempo em cima da dama dele. Você desenvolve o bispo para F4 e essa é a última armadilha que a gente vai falar aqui nesse jogo. Seu oponente vai ter que tirar a dama daqui. Vai ter que jogar dama D7, fechando o próprio bispo, vai ter que jogar
dama C5, algum lance que fique de olho aqui nesse peão. Se ele segue pegando o seu bispo, na realidade você pode jogar bispo toma F7 e agora você tem um ataque descoberto na dama do seu adversário. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dispara o like se você não conhecia, se eu te convenci a jogar essa abertura poderosíssima. Se inscreve aí no canal, um abraço e até a próxima. E se você tem pretensão de melhorar no xadrez e gosta da maneira que eu explico, eu dou aulas particulares de xadrez, eu não cobro a primeira aula, então você não tem nada a perder. Vem me conhecer, me chama no e-mail que está aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima.